Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de processo penal. Galera, na verdade hoje não vai ser bem uma aula, nós vamos apenas analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema do juiz das garantias. Na verdade, não apenas sobre o tema do juiz das garantias de um modo específico, mas sim do pacote anticrime como um todo. Como vocês sabem, o pacote anticrime foi aprovado pelo Congresso no final de 2019 e começou a vigorar no início de 2020. Contudo, tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Fux suspenderam a eficácia de vários dispositivos do pacote anticrime, especialmente o juiz das garantias. E o Supremo demorou muito tempo, muitos anos, para tomar uma decisão definitiva sobre essa alteração legislativa. E essa alteração legislativa ela reflete em vários institutos do processo penal. Por isso é importante conhecer essa decisão com certo detalhamento para você não errar as questões na sua prova que tratam desses temas. O principal é o juiz das garantias, porque foi um tema muito inovador, teve bastante alteração do Supremo Tribunal Federal, mas a decisão do Supremo implicou também na questão do arquivamento, do ANPP, implicou também na questão da prova ilícita, da audiência de custódia. Então, todos esses dispositivos aí espalhados pelo CPP foram afetados por essa decisão. E em razão desse conjunto de afetações, conjunto de implicações, é que nós vamos fazer um vídeo específico para tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, pessoal, quando o pacote anticrime estava para entrar em vigor, o que aconteceu? Várias instituições, como a Associação Nacional dos Magistrados, Associação Nacional do Ministério Público, várias instituições entraram com ações diretas de inconstitucionalidade para impugnar vários dispositivos do pacote anticrime lá no Código de Processo Penal. Tá? Você sabe que o pacote anticrime alterou o Código Penal, legislação penal especial e o Código de Processo Penal. Mas as mudanças principais ocorreram lá no Código de Processo Penal. E essas ADIs, elas debateram basicamente esses assuntos aqui. Em primeiro lugar, o tema do juiz das garantias foi impugnado principalmente pela Associação Nacional de Magistrados, e o principal argumento era o custo que isso ia demandar, como também a reestruturação completa do Poder Judiciário. Então, esse foi um dos principais argumentos. Os 27 estados da federação se posicionaram, alertando acerca das consequências negativas da entrada em vigor imediata do pacote anticrime no tocante ao juiz das garantias. Então, esse foi o principal assunto. Nós também vimos questionamento acerca da vigência do pacote anticrime, que entraria em vigor apenas 30 dias após a sua publicação. Então, eles teriam esse prazo de 30 dias para implementar uma mudança que é bastante radical. Pessoal, para você entender por que essa mudança é radical, você precisa compreender que o Brasil é um país de dimensões continentais. Quase 70% das nossas comarcas são varas únicas. Como assim vara única? Numa capital, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem o Tribunal de Justiça e anexo ao Tribunal de Justiça você tem dezenas de varas criminais, varas da infância, varas de violência doméstica, varas cíveis, vara empresarial, você tem dezenas de varas. E em cada bairro mais populoso você tem um fórum regional, também tem várias varas. No entanto, quando você vai para o interior do Brasil, cada município normalmente tem uma única vara, que é presidida por um juiz titular, que acumula competência de família, de consumidor, cível, que acumula todas as competências, inclusive a criminal. Quase 70% das varas do Brasil são assim. Elas são varas únicas, tem um juiz só na cidade. Logo, se você exige que existam dois juízes, um para a fase do inquérito e outro para a fase processual, consequentemente, você vai precisar que o juiz de outra cidade assuma as competências de uma parte do processo. E olha os desdobramentos que isso pode gerar, por exemplo, num estado como o Amazonas, que às vezes de uma cidade para outra você tem 20 dias de distância de barco. Então não é uma mudança que tem impacto leve no Brasil continental, como é o nosso caso, tá bom? Então esse prazo, além da mudança do juiz das garantias, ser uma mudança bastante radical em virtude desse conjunto de fatores que eu acabei de mencionar para vocês, o prazo de 30 dias era extremamente exíguo, tá? Então foi um ponto impugnado também. Terceiro lugar,
A nova sistemática do inquérito, do arquivamento do inquérito policial trazida pelo pacote anticrime também foi impugnada. Algumas regras do ANPP também. Também o impedimento do juiz para conhecer, para continuar no processo depois que ele conheceu a prova ilícita, também foi impugnado. E também a questão do relaxamento de prisão automático após o prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia. Bom, o STF, ao analisar essas ADIs, ele julgou parcialmente procedente o pedido, ou seja, uma parte ele negou, outra parte ele concedeu, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui agora, item por item, pelo menos dos assuntos mais importantes. Vamos então começar falando do tema do juiz das garantias. Galera, o juiz das garantias, como ele é uma novidade legislativa, e muitos professores não estavam gastando muito tempo para falar dele, justamente porque ele estava integralmente suspenso, eu vou fazer uma breve exposição aí dos fundamentos, das razões pelas quais existe o juiz das garantias, tá bom? Para você entender bem a dinâmica do instituto. Em primeiro lugar, galera, existem dois sistemas no tocante à persecução penal do Estado. Existe o sistema inquisitorial e existe o sistema acusatório. Qual é a característica principal que diferencia os dois? É que no sistema inquisitorial, que é o sistema inquisitorial, existe um acúmulo de funções de julgar e acusar na mesma figura, no mesmo indivíduo. O sistema inquisitorial ele representou um grande avanço institucional lá no final da Idade Média, no período das Inquisições. Aí você pensa, um avanço institucional, Jefferson? Sim, exatamente. Por quê? Ele trouxe algumas garantias para o acusado. Antes, o acusado ficava à mercê do arbítrio do soberano. Antes, o acusado tinha pouquíssimos ou quase nenhum direito. Já no processo inquisitorial, existiam alguns procedimentos, existiam alguns direitos, tá bom? Então, isso aqui representou um avanço. Só que hoje em dia, ele é visto como um instituto retrógrado, um modelo, um sistema retrógrado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele compromete de morte a imparcialidade do julgador. Gente, é impossível você defender uma tese sem ser contaminado por ela. É impossível. Eu, na época de estagiário, advogava para grandes empresas na área do consumidor. Eu ficava indignado com as petições iniciais. Depois que comecei a advogar e comecei a ouvir a versão dos consumidores, eu ficava indignado com as empresas. Você acaba se apaixonando pelas teses que você defende. Não tem como ser diferente. Isso é natural do ser humano. Então, é impossível você ter um julgamento imparcial quando a figura que vai te julgar, ela também está responsável por te acusar. Então, tendo em vista esse problema, surgiu mais recentemente, um sistema chamado de acusatório. O que caracteriza o sistema acusatório? A principal marca dele é a separação entre a figura de acusação e a figura de julgamento. Então você tem um órgão, uma entidade responsável especificamente por acusar e uma entidade, um órgão ou indivíduo responsável exclusivamente por julgar de modo imparcial. Então, essa separação, ela já favoreceu em muito a imparcialidade do julgador. Só que não para por aí, existem desdobramentos. Um dos desdobramentos é afastar do julgador a possibilidade de substituir as partes na produção das provas. Porque isso muitas vezes faz com que o julgador ele entre na função de acusador ou entre na função de defesa e acabe se contaminando em relação à sua imparcialidade. Então, galera, é decorrência lógica do sistema acusador que o magistrado, que o juiz, ele não substitua a atividade probatória que compete às partes. Ele precisa ser um terceiro não interessado, funciona muito mais como um fiscal da lei, fiscal das garantias, para que ao final, no momento da sentença, ele emita a sua posição, emita o seu parecer sobre o caso. Então, até a sentença, ele precisa funcionar mais ou menos como um terceiro desinteressado na causa, um terceiro imparcial. Então, essas são premissas do sistema acusatório. E aí, o que acontece, galera? O sistema acusatório ele busca privilegiar a imparcialidade e, como consequência, ele tenta, a todo custo, sustentar ou preservar a inércia do juiz. Tanto a inércia para iniciar um processo, quanto a inércia probatória, para que ele não venha se apaixonar por nenhuma tese antes do momento da prolação da sentença. Então, imparcialidade e inércia dos magistrados são pilares do sistema
acusatório e são institutos que o sistema acusatório vai buscar preservar a todo custo. E o que seria então o juiz das garantias e qual seria o propósito dele? Você parar para pensar, o processo penal, a persecução penal, ela tem duas fases. A fase de investigação, cujo instrumento principal é o inquérito policial, e a fase de instrução e julgamento, chama que é a parte processual. Eu vou botar aqui PP, mas é a parte processual, tá bom? A parte, galera, do inquérito é a parte de investigação. É a parte que vai tentar levantar elementos de informação para compor aquilo que a gente chama de justa causa para ação penal. Ou seja, tenta levantar elementos mínimos de autoria e de materialidade para que o Estado não acuse alguém sem um embasamento mínimo. Então, a ideia da investigação criminal é realizar essa produção para embasar o titular da ação penal, que é o Ministério Público, para ele oferecer uma denúncia com o mínimo de probabilidade de êxito. Beleza? Então, essa é a ideia dessa primeira fase, a fase investigativa. E o que acontecia antes? Você tinha um juiz que atuava, o mesmo juiz que atuava nas duas fases. Nessa primeira fase, esse juiz funcionava como juiz das garantias, por quê? Porque toda prova invasiva, ela demandava uma autorização judicial. Por exemplo, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo de dados, uma quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Então, todas essas medidas, esses meios de prova mais invasivos precisavam ser autorizados pelo juiz nessa fase de investigação. Nem a autoridade policial, nem o Ministério Público podem produzir essas provas sem autorização do juiz, que já funcionava como juiz das garantias. Então, o que acontece? Parte da doutrina disse o seguinte, ó, se o juiz, na fase de investigação, manda prender, porque o delegado vai pedir a prisão, o IP vai pedir a prisão. Se ele autoriza interceptação telefônica, autoriza quebra de sigilo bancário e fiscal, dá esse monte de autorização, essas decisões, elas também exigem um juízo de probabilidade de culpa. Por quê? Porque a maioria delas exige indícios mínimos de autoria e de materialidade. Então, o juiz acaba se posicionando antes mesmo da fase processual. E, de acordo com a parte da doutrina, isso meio que contaminava o magistrado. Galera, boa parte da doutrina vai defender essa tese, outra parte da doutrina vai dizer que não. Tá? Boa parte da doutrina, que é contra a ideia de dois juízes diferentes, vai alegar que o juiz ele continua como um terceiro imparcial. Isso, ele não é uma criança, ele não é um inimputável. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que juízo de cognição sumária, um juízo apressado é uma coisa. Um juízo de cognição exauriente, uma sentença, é outra coisa. O magistrado sabe disso, ele não é um bebezinho, certo? Contudo, principalmente a parte da doutrina mais garantista, advogava que o juiz ficava contaminado ao deferir tantas medidas na fase de investigação. Então, advogou-se a ideia de um juiz específico para a fase do inquérito e um juiz específico para a fase de instrução e julgamento. Seriam dois juízes diferentes. O primeiro seria chamado de juiz das garantias e o segundo, juiz da instrução, ou juiz da instrução e julgamento, como é mencionado na legislação. Então, dois juízes funcionariam no mesmo processo, um exclusivamente na fase de investigação e um na fase processual. Contudo, a ideia do juiz das garantias, galera, era um pouco mais ampla. A parte da doutrina mais garantista queria até mesmo que o juiz da instrução não entrasse nem em contato com o inquérito policial, com os autos do processo da fase de investigação, para ele não ser contaminado em absolutamente nada. Só que isso tem um problema. Como é que o juiz do processo vai compreender como se desenrolou uma investigação, como se desenrolou determinadas provas, como é que ele vai compreender a dinâmica do processo se ele não tem acesso aos autos da investigação? Então, a parte da doutrina foi favorável ao não envio dos autos da investigação para o juiz da instrução e julgamento, e uma parte da doutrina foi contrária, falou, não, isso é um absurdo. Como é que o magistrado vai entender, por exemplo,
que a ação penal teve justa causa se ele não conheceu as provas produzidas durante a fase de investigação. Então, esse debate ocorreu e o Supremo Tribunal Federal ficou atento a esse debate doutrinário, beleza? Então, parte da doutrina mais garantista não queria que o juízo do processo entrasse em contato em absolutamente nada que aconteceu aqui. Bom, eu particularmente sou contra, acho que o juiz não é um bebê, acho que o juiz sabe muito bem diferenciar juízo de cognição sumária com juízo de cognição exauriente. Eu acredito que isso é um tremendo exagero que traz muito mais transtornos do que benefício para o réu. Então, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal foi chamado para decidir sobre esse caso. No primeiro momento, ele suspendeu a vigência da norma no tocante ao juiz das garantias. E agora, em agosto de 2023, também no final de 2023, saiu, enfim, o acórdão. O Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre essa questão. O primeiro posicionamento do Supremo foi: o juiz das garantias é constitucional. O voto do relator, o ministro Luiz Fux, foi bastante contrário ao juiz das garantias. Primeiro, porque ele disse que era uma importação mal feita, do ponto de vista técnico, de um instituto que tem o seu contexto em outros países. Por exemplo, ele fala, na Alemanha, em situações excepcionais, o juiz pode funcionar como promotor. Então, como é que o juiz que funcionou como promotor aqui pode julgar o processo aqui? Então, faz sentido lá ter um juiz diferente para as duas fases. Aí ele cita como aconteceu nos outros países também da Europa, como a figura de juiz e promotor são meio que misturadas lá por causa da tradição europeia. Então lá fazia sentido a figura do juiz das garantias. Ele fala que também lá no Chile tem um problema. Qual é o problema lá do Chile? Que a Constituição do Chile ainda é a Constituição autoritária de Pinochet, ainda é a Constituição ditatorial. Então, os institutos do processo penal lá do Chile não passaram pela filtragem constitucional democrática, como aconteceu no Brasil pela Constituição de 88. Então, lá no Chile fazia todo sentido você separar a figura desses dois juízes, porque o juiz lá no Chile tem poderes na fase de instrução que o juiz aqui no Brasil não tem. Então fazia todo sentido fazer essa separação, tá bom? Feita essa abordagem, essa crítica do ministro Luiz Fux, do ponto de vista teórico, a decisão do Supremo foi: juiz das garantias não é proibido pela Constituição. Foi uma opção do legislador, então é essa opção que a gente vai adotar, tá? Inconstitucional não é. Então é uma garantia a mais, vai trazer transtorno para o Poder Judiciário, sim. No entanto, foi uma opção do legislador, então a gente não pode ser contrário a ela. No entanto, vários exageros do pacote anticrime foram mitigados pela decisão do Supremo. E é disso que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Primeiro, o Supremo estabeleceu um novo prazo para implementação. Qual foi o novo prazo? O Supremo determinou 12 meses, mais, ou melhor dizendo, prorrogável por mais 12 meses para a implementação a contar da publicação lá do, salvo engano, foi do voto, né, da decisão. Salvo engano, foi da publicação da decisão. Então, pessoal, 12 meses, sempre sob a supervisão do CNJ, tá bom? Essa foi a decisão do Supremo. Então, na prática, ainda não temos a figura do juiz de garantias, tal qual está prevista no Código de Processo Penal. Segundo ponto, vamos lá para o artigo 3º-A, que é o artigo que confirma que o Brasil adotou o sistema acusatório. Olha como é que está escrito. O processo penal terá estrutura acusatória. Primeira vez que a nossa legislação fala claramente nós adotamos o sistema acusatório. Antes, era uma inferência decorrente do artigo 129, parágrafo inciso 1º da Constituição, que diz que o Ministério Público é o titular da ação penal. Toda a doutrina extraiu dessa informação que o Brasil adotou o sistema acusatório na medida em que não permite a acumulação da função de acusar e julgar na mesma pessoa. Portanto, através de uma inferência doutrinária, sempre foi advogado aqui no Brasil pelos doutrinadores que o Brasil adotou o sistema acusatório. Mas isso nunca havia sido dito de maneira expressa na nossa legislação, agora está escrito de maneira expressa. Bom, vedadas a iniciativa probatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, qual é o problema aqui, galera? O problema é que existe um dispositivo lá no artigo 156 do CPP que diz o seguinte, ó, a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Quer dizer, quem alega, comprova. Tá? Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
Aqui sempre teve debate doutrinário em cima dessa expressão aqui. 2. Determinar no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Galera, o que está escrito aqui no artigo 156.2? Está escrito que o juiz ele não pode ficar produzindo prova como se parte fosse. No entanto, se sobrar alguma dúvida no final da produção da prova das partes, ele pode sim produzir provas suplementares. A doutrina mais garantista sempre criticou esse dispositivo, dizendo que o juiz deveria ter iniciativa probatória nenhuma. Outra parte da doutrina alegava o princípio da verdade real. E aí o que acontecia? A parte da doutrina que dizia que o juiz não tinha que ter iniciativa probatória nenhuma, utilizava como pedra angular o seu argumento o princípio do indúbio pro réu. Ora, se o magistrado, depois de todas as provas, não tem certeza da culpa, ele tem que absolver, por causa do indúbio pro réu. Já as pessoas que defendiam o princípio da verdade real alegavam um sentido oposto. Eles alegavam o seguinte: o juiz ele é um terceiro imparcial, ele não está a favor da defesa, ele não está a favor da acusação, ele está a favor da verdade. Ele é um defensor do interesse da sociedade na busca pela verdade, ainda que seja a verdade processualmente possível. Então, se o juiz ele está com dúvida, ele pode solicitar uma diligência complementar, nada impede que ele faça isso. Até porque ela é complementar, ele não está substituindo a atuação das partes. E aí, galera, quando foi instaurado o juiz das garantias, esse artigo 3º-A, ele suscitou um debate doutrinário se teria ocorrido ou não a revogação tácita do 156.2. O pacote anticrime nada falou do 156.2. Então, o 156.2 foi revogado tacitamente, sim ou não? E aí, qual foi o entendimento do Supremo nas ADIs? O 156.2 não foi revogado. Então, o juiz, ele continua com a prerrogativa de produzir provas suplementares. O que ele não pode fazer é substituir a atuação das partes. Beleza? Essa, então, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, e era uma decisão que meio que se compatibilizou com a parte da doutrina que defendia a possibilidade do juiz produzir provas complementares. Esse também sempre foi o meu entendimento, tá bom? E era possível casar esses dois institutos. E a leitura diz assim: vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, show de bola, o juiz não produz prova na fase investigativa, e na fase probatória, ele não poderia substituir a acusação. Prova suplementar não necessariamente é substituição. Era isso que eu entendia, parte da doutrina entendia assim também, foi isso que prevaleceu. Beleza? Então, o artigo 3º-A ele é constitucional, ele não afasta o 156.2. O juiz pode sim produzir prova suplementar. Depois, também foram questionados os dispositivos seguintes desse Instituto Geral do Juiz das Garantias. 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F. Bom, nós vamos analisar aqui as principais decisões do Supremo. Poucos pontos ficaram de fora, tá? Mas a gente não vai ver todos. Tem alguns que são meio que relevantes, então a gente vai falar rapidamente sobre eles, mas não vai aprofundar. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Aí, galera, o 3º-B, ele traz um rol de incisos, vários incisos, falando acerca das atribuições do juiz das garantias. Nada mais são do que aquelas atribuições que já incumbiam ao juiz anteriormente. Só que antes você tinha um juiz só para atuar como juiz das garantias e como juiz da instrução. Agora, você tem um juiz separado para cada etapa da persecução penal. Beleza? Vamos lá. Então, os incisos do 3º-B já eram de conhecimento doutrinário, tá? Não tem uma grande novidade ali, tá bom? Ficou mais didático apenas a gente saber, através de uma leitura simples, quais são as atribuições do juiz das garantias. Todavia, não há nenhuma novidade ali. E aí, galera, o que acontece? Uma das decisões do Supremo foi o seguinte: o pacote anticrime, ele usou muito a expressão investigação, inquérito e inquérito policial. Aparentemente dando a entender que só o inquérito policial ficaria debaixo da supervisão do juiz das garantias. E aí veio o Supremo e disse: não, é tanto o inquérito policial quanto a investigação do Ministério Público.
Tá? Toda investigação de natureza criminal precisa ser submetida ao controle e à fiscalização do juiz das garantias. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, compete ao juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. E aí, galera, no artigo 3º-C, diz que a competência do juiz das garantias se esgota com o recebimento da denúncia. O Supremo discordou dessa questão do recebimento, tá bom? O que o Supremo disse? Ora, o papel do juiz das garantias não é receber a ação penal. O papel do juiz das garantias é fiscalizar a investigação. Receber a ação penal é um papel do juiz da instrução. Então, o juiz das garantias, ele só irá atuar até o momento do oferecimento da denúncia. Tá? Então, para o Supremo Tribunal Federal, não é recebimento, é oferecimento. Então, no momento que o Ministério Público oferta, ou a parte oferta também a denúncia ou queixa, no momento que há a oferta da peça acusatória, o juiz das garantias remete o processo para o juiz da instrução. A atuação do juiz das garantias é apenas até o oferecimento, tá bom? Então, se você for alterar o seu código, altere no inciso 14, mas altere também lá no artigo 3º-C, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá bom? Onde está escrito recebimento, risca, puxa uma setinha e escreve oferecimento. Parágrafo 1º. Tem outras decisões aqui, alguns incisos tem, mas elas são pouco importantes, tá? Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória, depois eu vou fazer uma observação sobre isso aqui, tá bom? Será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas. Então, o que o código está falando? Quem realizará a audiência de custódia será o juiz das garantias, tá bom? Momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública e advogado constituído, vedada o emprego da videoconferência. Qual foi o posicionamento do Supremo sobre isso aqui, tá bom, galera? Qual foi o posicionamento do Supremo? Em primeiro lugar, é que essas 24 horas aqui seriam prazo impróprio. Tá? Esse prazo de 24 horas seria um prazo impróprio. Ou seja, se por impossibilidade fática não ocorresse a audiência de custódia dentro de 24 horas, e o Supremo reafirmou isso lá no artigo 310, não haveria a ilegalidade automática da prisão. Bom, claro que isso teria que ser fundamentado em impossibilidade fática. Tá? Por exemplo, a comarca do interior, lá do Pará, longe de tudo. Nessa comarca do interior tem um juiz só, mas digamos que esse juiz não esteja na comarca no momento, esteja na capital, foi lá participar, sei lá, como convidado do tribunal. Galera, não tem como ter audiência de custódia em 24 horas. Tem que retornar para fazer essa audiência de custódia. Existe uma possibilidade fática. Até se for levar para outro canto, vai demorar mais de um dia. Então, mesmo se for levar para outro juiz, também vai demorar. Então, o Supremo quis se resguardar de que não surgisse a interpretação de que o descumprimento desse prazo de 24 horas gerasse relaxamento automático da prisão, tá bom? Então, aqui a prisão não se torna ilegal automaticamente. Outra questão é que está vedado o emprego da videoconferência. Isso faz um pouco de sentido, pessoal, que o objetivo da audiência de custódia é, na verdade, ver se o cara foi torturado. Esse é o principal objetivo. Bom, também meio que obrigar o juiz a apreciar a legalidade da prisão. Tá? Mas um dos principais motivos dela ser presencial é para o juiz verificar ali o réu também, ou melhor dizendo, o preso se sentir mais confortável para dizer que se foi torturado ou não. Por isso o pacote anticrime vedou a videoconferência. Só que veio o Supremo e disse não. Em situações excepcionais, é claro que pode. Então já está decidido pelo Supremo que em situações excepcionais pode sim. Bom? Então, ó, prazo impróprio. O Supremo não usou essa expressão. Você sabe que o prazo impróprio é um prazo que não gera uma consequência imediata, tá? Então aqui o prazo é impróprio, tá bom? E pode, em situações excepcionais, o emprego da videoconferência. E aí, galera, eu já vou trazer para vocês o 310, tanto o caput quanto o parágrafo 4º. Por quê? Porque o 310 caput e parágrafo 4º também foram impugnados nessas ADIs. Porque falavam mais ou menos isso. E se a audiência de custódia não for realizada em 24 horas,
deveria ocorrer o relaxamento da prisão, tá bom? Mas vamos ver aqui o 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de até 24 horas, após a realização da prisão, guarda essa informação aqui que eu estou vendo algumas bancas cobrarem isso, tá? Após a realização da prisão. Porque tem pegadinha de banca por aí dizendo que é após o recebimento do auto de prisão em flagrante. Está errado. É após a realização da prisão. O prazo de 24 horas são contados a partir do momento da prisão, tá bom? O juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, o membro da defensoria e o membro do Ministério Público. Outro alerta: a presença da defesa e da acusação é obrigatória, beleza? E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Então, ele vai relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, tá bom? E aí, galera, mais uma vez nós temos aqui o prazo de 24 horas. Qual foi a posição do Supremo? Descumprido esse prazo, isso não gera a ilegalidade automática da prisão, beleza? E o parágrafo 4º, que é o principal, transcorridos 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caso deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão. Então, está escrito aqui, observação, não é automática. Não é automática. O Supremo tem tomado essa decisão desde a soltura do André do Rep, né? O pacote anticrime também trouxe um prazo, 90 dias, para revisão das prisões provisórias. E o ministro, na época, que agora está aposentado, e soltou o André do Rep porque o juiz de primeira instância não havia revisado o prazo de 90 dias. Aí o Supremo Tribunal Federal, depois da terrível repercussão, se posicionou dizendo que esse prazo não geraria a ilegalidade automática da prisão. Competia às partes provocar a atuação do juiz. Então, não haveria a revogação automática da prisão ou a ilegalidade automática da prisão somente pelo decurso do prazo. O Supremo tomou a mesma decisão aqui, beleza? Então, prazo de 24 horas é um prazo que tem que ser cumprido, mas se não for cumprido por impossibilidades fáticas, a prisão não se torna ilegal automaticamente. Então aqui, ó, a relaxar a prisão, ó, ensejará também a legalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Eu acho que a redação aqui está bem clara que, mesmo depois das 24 horas, o juiz poderia decretar a preventiva, que é o correto. Então, eu não vejo, não vislumbro nenhuma necessidade de decisão para dizer que não é automática, tá bom? Mas o Supremo quis precaver, beleza? Aí que tem um juiz doido aí, começa a soltar um monte de gente porque teve audiência de custódia no juiz anterior a ele. O juiz entra na comarca, pela meia dúzia de réus que está 48 horas, 72 horas sem audiência de custódia, vai soltar todo mundo para depois apreciar o pedido de preventiva. Então, na dúvida, o Supremo já quis garantir que essa ilegalidade não é automática, tá bom? Então, essa é a segunda decisão do parágrafo 1º, que repercutiu lá também no 310 caput e parágrafo 4º. Vamos agora para o parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Galera, qual é o prazo do inquérito? 10 dias é o horário do delegado entrar na delegacia, né? 10h30, certo? 10 dias para réu preso, a contar da prisão, 30 dias para réu solto. Galera, entenda o seguinte: qual era o entendimento doutrinário anterior, tá, ao pacote anticrime? Ora, se o réu está preso há 10 dias e a polícia judiciária não conseguiu comprovar ainda ou levantar ainda elementos mínimos de autoria e materialidade para fundamentar a propositura da ação penal pelo Ministério, se não tem justa causa para ação penal, também não tem justa causa para manter preso. Então solta. Esse era o entendimento doutrinário. Beleza? Aí veio o pacote anticrime
E aqui ele não foi mais benéfico para o investigado, não, ele foi mais prejudicial. Por quê? Porque ele veio dar mais uma esticada nessa prisão. Essa esticada foi de mais 15 dias, beleza? O que o Supremo fez, galera? Além de dizer que é constitucional, ainda disse que o Poder Judiciário pode prorrogar esses 15 dias mais de uma vez se houver comprovada necessidade. Então aqui, esse dispositivo aqui, ele não caminhou na tendência do juiz das garantias no Código de Processo Penal. Aqui ele não procurou ser mais garantista, procurou ser mais pró-polícia, bom? E o Supremo foi mais pró-polícia do que o próprio pacote anticrime. Então aqui pode prorrogar por mais 15 e se tiver decisão judicial pode prorrogar ainda por mais tempo. Então, por exemplo, o réu pode ficar preso durante um bom tempo. Muito provavelmente o Supremo tomou essa decisão tendo em vista as pessoas que o Supremo manteve preso por causa dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Bom, então essa postura mais persecutória do Supremo acabou refletindo na sua decisão no tocante a esse dispositivo aqui. E como eu disse para vocês, foge da tendência das alterações do CPP pelo pacote anticrime, e lá no Código Penal a tendência foi mais pró-sociedade, intensificação da pena e dos institutos anti-bandido. Bom, já no Código de Processo Penal, as alterações foram muito mais garantistas, com exceção aqui desse dispositivo. Terceiro C, o terceiro C, eu já havia comentado com vocês, se onde tiver recebimento, você coloca oferecimento, bom? E outra coisa, em relação à competência do juiz das garantias. Galera, o juiz das garantias, ele possui competência, de acordo com o pacote anticrime, para atuar em todos os processos, com exceção de um tipo, que são os processos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo. Bom, o Supremo ampliou essa exceção. Agora, em vez de ser uma exceção só, são 4. Bom, quais são as exceções que não se aplicam ao juiz das garantias? Primeiro, ação de menor potencial ofensivo, é o que já está na legislação. O Supremo acrescentou também foro por prerrogativa de função, ou seja, processos ou ações penais originárias nos tribunais superiores. Então, por exemplo, um governador ele é julgado pelo STJ. Como ele tem prerrogativa de foro, ele é julgado pelo Tribunal Superior. Lá no Tribunal Superior não haverá a figura do juiz das garantias. Bom, vou colocar aqui resumido, Tribunal Superior. Terceiro lugar, crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, relacionados com a Lei Maria da Penha. Quarto lugar, tribunal. Bom, o tribunal do júri eu não entendi por quê, mas o Supremo decidiu isso, então é isso que está aqui. Beleza? Então essas são as 4 exceções. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na Secretaria do Distrito à disposição do Ministério Público e da Defesa e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, pedidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas. Deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Galera, o Supremo foi absolutamente contra essa decisão aqui, tá bom? Em primeiro lugar, ficarão acautelados na Secretaria do Juiz. Não ficarão acautelados coisíssima nenhuma. Eles serão remetidos para o juiz da instrução. Então, por exemplo, tem um caderninho que são o que a gente chama de autos do processo que tramitará perante o juiz das garantias. Esses autos são anexados ao inquérito policial. Fica o inquérito mais os autos de tramitação do processo perante o juiz das garantias e aquilo ali forma um processinho. Qual era a ideia? Esse processo não ir para o juiz togado, para o juiz togado não ter contato com as provas, os elementos de informação produzidos durante a fase de investigação. Essa era a ideia. Só que o Supremo achou isso um absurdo, eu também achava. O Supremo determinou que esses autos são sim remetidos para o juiz. E
Com essa informação em vista, a gente passa para a próxima etapa. Então, os autos são sim remetidos. Ó, não serão apensados, os autos do processo enviado, agora são enviados e são apensados sim, tá bom? Vou tirar só o não aqui, ó. Só o não, beleza? Então, essa história de ficarão acautelados na secretaria desse juiz está errado porque eles serão enviados ao juiz da instrução. Parágrafo 4º, fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juiz das garantias. Não será na secretaria do juiz das garantias. Tá? Será remetido para o juiz de instrução. Só para você ter uma ideia, digamos que numa determinada comarca, normalmente o município corresponde a uma comarca, tá? Digamos que numa determinada comarca tem 2 juízes. Aí um juiz fica responsável pelo processo, ação, fase do inquérito inicial, e o outro juiz responsável pela fase da persecução penal, da instrução processual, melhor dizendo. E aí, galera, você tem a vara, a primeira vara e a segunda vara, certo? Pela lógica do pacote anticrime, você tem em cada juízo uma secretaria onde ficam os processos. Então, na primeira vara, por exemplo, você tem uma secretaria. Já na segunda vara, você tem uma segunda secretaria. São secretarias diferentes. Beleza? Qual era a ideia? É que o processo do juiz das garantias, que ficaria aqui na secretaria da primeira vara, ele não seria remetido para o juiz ou para a secretaria da segunda vara. O Ministério Público levaria as informações na denúncia, porém ele não levaria os autos para o juiz da instrução e julgamento ver como que foi a oitiva das partes, como que foi a produção das provas. O juiz não teria acesso a isso, o juiz da segunda vara. Beleza? Aí o Supremo Tribunal Federal veio e disse que não. Sim. Beleza? Então eles não ficarão acautelados no juízo das garantias. Tranquilo? Artigo 3º, D, E e F. Como as alterações foram menos importantes, até porque são dispositivos assim, claramente equivocados, tem muito o que falar aqui, tá bom? Então eu vou falar rápido. Em primeiro lugar, foi dito aqui que o juiz das garantias, ou melhor dizendo, o juiz que tomar qualquer uma das decisões previstas no artigo 4º e 5º ficará impedido de atuar no processo, no restante do processo. Só que qual é o problema, galera? Esses artigos 4º e 5º aqui falam de atribuições da autoridade policial. O pacote de crime tramitou assim de maneira tão assodada, tão apressada, que eles colocaram o dispositivo errado. Deveria ser o 3º B e os seus incisos. Mas eles colocaram o 4º e 5º. Está absolutamente equivocado. Logo, é um erro claro, um erro que o voto do ministro chamou de eu esqueci a expressão exata, uma expressão que tinha lido antes. Legificante, salvo engano. Tá? Então, isso aqui foi declarado inconstitucional e o parágrafo único também foi declarado inconstitucional porque ele manda o tribunal criar um sistema de rodízio e essa matéria, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é de competência de iniciativa exclusiva do próprio tribunal, porque é de judiciária. Outro problema no 3º é essa palavra aqui que o garantia será designado e o Supremo disse que ele não será designado, porque designado dá a ideia de discricionariedade. Será investido. Beleza? Continuando, artigo 28. O artigo 28, pessoal, é o artigo que fala sobre o procedimento do arquivamento do inquérito policial. E qual era a sistemática anterior ao pacote anticrime? Se o membro do Ministério Público entendesse que não havia justa causa, ele podia promover ou pedir o arquivamento e o juiz, concordando, determinava o arquivamento. Sendo, porém, o juiz discordante, ele enviava o inquérito para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça decidiria se haveria de fato o arquivamento. Se o procurador concordasse com o promotor, aí nesse caso o juiz era obrigado a arquivar. Se o procurador, porém, concordasse com o juiz, o procurador ele próprio ofereceria a denúncia ou designaria outro membro do
Ministério Público para designar, para oferecer a denúncia. Então, essa era a sistemática anterior. Então, olha bem aqui a lógica, tá? MP, juiz, procurador geral. Então, ó, o MP pedia para o juiz o arquivamento. Se o juiz concordasse, arquivava. Se o juiz discordasse, o juiz remeteria o processo, os autos do inquérito, né, para o Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça teria 3 opções. Concordando com o magistrado, nesse caso, designaria outro membro do Ministério Público a oferecer a denúncia ou ele próprio ofereceria. Ou se concordasse com o promotor, aí o juiz não teria opção. Beleza? Como ficou depois do pacote anticrime? Parte da doutrina criticava que o juiz ainda tivesse qualquer papel. A ideia era que o juiz não tinha que opinar em nada sobre o arquivamento. Porque se o juiz diz tem que arquivar ou não tem que arquivar, ele acaba ficando comprometido. Ele acaba ficando cognitivamente inclinado a acreditar na culpa do réu. Então a doutrina mais garantista achava que o juiz tinha que ser retirado completamente do procedimento. E aí, qual foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal após o pacote anticrime adotar essa corrente doutrinária, ou albergar essa corrente doutrinária? Retirava o juiz completamente do procedimento. A decisão do Supremo foi uma decisão intermediária. O Supremo nem voltou para a sistemática anterior, nem abraçou a sistemática nova. Ele ficou ali no meio de campo. O que o Supremo fez? Primeiro que eu vou falar para vocês o que alterou, ou quais foram as alterações do pacote anticrime. A primeira alteração do pacote anticrime. O Ministério Público, entre aspas, decide, não está escrito assim na lei, tá? Está escrito, olha como é que está escrito, artigo 28. Ordenado o arquivamento, e aí quem toma a decisão é o Ministério Público, então quem está ordenando é o Ministério Público. Então teria uma natureza de decisão. Então, se o Ministério Público toma essa decisão, ele automaticamente tem que submeter essa decisão para uma instância superior. Ele teria também que intimar a parte, o delegado de polícia e o ofendido, a parte que eu digo o investigado, o ofendido, e o delegado de polícia, a autoridade policial, para elas tomarem conhecimento. E a vítima, se discordasse, ela tinha um prazo de 30 dias para manifestar sua discordância. Então, o envio para as instâncias superiores do MP era automático, e a parte ainda tinha a oportunidade de se manifestar. O juiz estava totalmente fora do novo procedimento. Qual foi a decisão do Supremo? O juiz não pode ser retirado desse procedimento, ele tem que ser reincluído. Só que dessa vez, o juiz ele não vai precisar decidir se arquiva o processo ou não. Se ele não discordar, ele vai funcionar meio que como a parte. Se ele não discordar do Ministério Público, ele fica calado. Se ele, melhor dizendo, se ele concordar com o Ministério Público, ele fica calado. Se ele discordar, ele e a parte terão a opção de enviar o processo para o Procurador-Geral. Outra questão também que ficou decidida é que antes a remessa para o Procurador-Geral era automática. Só que existem milhares e milhares de provimentos por arquivamento. Então isso iria abarrotar as instâncias superiores do Ministério Público, que não teria estrutura para dar conta de fazer essa homologação de tantos provimentos de arquivamento. Então qual foi a decisão das instâncias superiores do Ministério Público? Entrar com ação direta de inconstitucionalidade para que essa remessa para o MP não fosse obrigatória. Isso iria sobrecarregar as instâncias superiores do Ministério Público. Qual foi a decisão do Supremo? A remessa não é obrigatória. Então, como é que é a sistemática atual? Agora, após a decisão do Supremo, se o promotor promover pelo arquivamento, não é uma decisão, promove pelo arquivamento, a parte tem 30 dias para se opor e o juiz, de acordo com o entendimento agora doutrinário, não está na lei, né? E às vezes a decisão judicial ela também não analisa os detalhes, mas parte da doutrina já está se posicionando que ele vai ter o prazo de 30 dias tal qual a vítima. Ou a vítima ou o juiz podem se opor. Aí, nesse caso, o promotor fará remessa dos autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão do Ministério. Então, o meio do caminho do que era antigamente, porque antes era isso mesmo, mandava para o juiz,
Se o juiz concordasse, ficava por ali mesmo. Se o juiz discordasse, mandava o procurador-geral. Agora, continua nesse aspecto a mesma coisa, porque o juiz continua tendo que ser consultado. Só que agora o juiz não decide. Em segundo lugar, a vítima também pode se manifestar. Então, o juiz basta ele ficar calado, tá bom? Que aí o arquivamento vai acontecer. Que é diferente, antes o juiz decidia pelo arquivamento, era o juiz que arquivava, agora não mais. Isso que é um meio do caminho, mas no final das contas o juiz foi devolvido para o procedimento. Então o MP precisa comunicar ao juiz o arquivamento. E era até uma inconsistência meio que lógica, né? Como é que você tem que comunicar ao juiz da instauração da investigação e não precisa comunicar o arquivamento? Agora até uma situação ilógica. Então, dentro dessa nova sistemática, o juiz também pode se opor à decisão, não é decisão, né? Promoção do Ministério Público. Tá bom? Então vamos lá, eu fiz aqui também um compiladozinho, ó. Como é um tema importante, o MP não arquiva IP ou PIC, inquérito policial ou procedimento de investigação criminal. O MP se manifesta, essa foi a expressão usada pelo Supremo, é diferente de decisão, pelo arquivamento. E aí o que acontece? Além de comunicar à vítima, o investigado e a autoridade policial, ele também deverá comunicar ao juiz. Depois, caminhado para a instância o encaminhamento para a instância superior não é automático, como eu havia dito para vocês antes. Beleza? Ele dependerá, para haver o encaminhamento para a instância superior, ou de manifestação do juiz ou de discordância da vítima. Aí o Supremo até disse os motivos. Quando houver patente ilegalidade ou teratologia. Assim, quando a decisão do MP for bizarra. Bom? Outro ponto que eu destaquei, que resume o que eu disse antes, é que se o juiz concordar com o MP, o que ele faz? O Supremo não disse. Veio dizer o direito e sugeriu, e outra, em parte da doutrina na mesma direção, dizendo que basta o juiz ficar calado por 30 dias, o processo é arquivado. Bom, se ele não se manifestar em 30 dias, que é o mesmo prazo da vítima, o processo é arquivado. Procedimento da NPP também foi impugnado, só que aqui foi impugnado principalmente pela Associação Nacional do Ministério Público. Por que foi impugnado pela Associação Nacional do Ministério Público? Porque o acordo de não persecução penal é um acordo do Ministério Público com as partes. Com o indivíduo que foi investigado está para virar réu. O Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia, certo? Ele está para virar réu. Então, esse acordo do Ministério Público com o investigado, ele é um acordo que o juiz, a princípio, não deveria se meter. No entanto, o pacote anticrime colocou o juiz como fiscal desse acordo, dizendo que o juiz pode intervir em algumas circunstâncias. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? A decisão do Supremo foi a atuação do juiz como um fiscal, ele não se mete na negociação, ele não pode obrigar o promotor a oferecer o acordo. No entanto, uma vez oferecido o acordo, o juiz pode sim fiscalizar se o acordo foi exagerado para mais ou para menos. Então, os exageros podem ser fiscalizados pelo juiz. Pode se recusar a homologar o acordo. Então, nessa situação aqui, o STF julgou totalmente improcedente a alegação da Associação Nacional do Ministério Público, dizendo que tudo que está ali no 28A é constitucional. Então, tudo que nós estudamos lá no NPP está valendo, beleza? Outro ponto, artigo 157, parágrafo 5º, diz que o juiz que entrar em contato com a prova ilícita, ele não poderá proferir a sentença ou acórdão. A ideia é que ele ficaria contaminado pela prova. Galera, de uma certa forma ele fica contaminado sim. Por exemplo, tem uma interceptação telefônica em que o réu ele confessa o crime. Só que essa interceptação telefônica foi ilegal. O juiz já ouviu a interceptação telefônica, ele já sabe que o réu ele é realmente culpado. E aí, nesse caso, o que é feito? O juiz é declarado suspeito, ele não pode proferir sentença, mas se for plantada uma prova ilícita no processo, justamente para afastar um determinado juiz, como é que fica essa circunstância? E aí o Supremo, temendo que as partes pudessem se aproveitar desse dispositivo para escolher o juiz da causa, era só você colocar ali uma prova ilícita para tentar afastar o juiz que está no processo no momento,
eles preferiram afastar esse dispositivo, tá bom? Então, mesmo o juiz que entre em contato com a prova ilícita, ele pode sim decidir lá na frente desde que forma fundamentada. Ele não pode se basear a de espirrar. Ele não pode se basear na decisão ou na prova ilícita. Tem que se basear nos outros elementos de informação e de provas que estão nos autos. Tudo bem? Então isso aqui foi declarado inconstitucional pelo Supremo. E por fim, o 310 caput, parágrafo 4º, que fala do prazo de 24 horas para audiência de custódia. Nós já falamos antes acerca dessa decisão do Supremo. Galera, quais foram as principais decisões do Supremo nesse julgado? Eu fiz aqui um breve resumo, que é a parte principal para você que está estudando para concurso. Por quê? Porque provavelmente o teu examinador não vai cobrar a decisão no detalhe, mas ele certamente vai te cobrar basicão. Tá? Inclusive, eu vou mostrar uma questão da FGV que já cobrou isso em 2023. Beleza? Decisão muito importante assim, galera. Vai cair muito em prova, tá? 2024, 2025 vai ter uma enxurrada de questões sobre essa ADIM, sobre essas ADIMs que o STF julgou. Beleza? Então, em primeiro lugar, o Instituto do Juiz das Garantias é constitucional. Tem gente que falou que o Supremo esvaziou completamente o Instituto. Gente, como é que o Supremo esvaziou completamente o Instituto se existirão 2 juízes diferentes para fases diferentes? Existirão 2 juízes diferentes. Ah, mas o juiz da instrução vai entrar em contato com o inquérito e com as provas produzidas na fase de investigação. Ora, mas não foi ele que decidiu. Então ele está cognitivamente preservado. Ele vai analisar o que outro juiz decidiu. Beleza? Então aqui, pessoal, a figura do juiz das garantias está preservado sim. Só que retirado alguns exageros, eu acredito, que foram retirados com muita sabe quando foge uma palavra da tua cabeça? Com muita exatidão pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Vamos lá então. Então é constitucional, mas com as mitigações que nós já vimos. Prazo para implementação, 12 meses mais 12, tá? É 12 prorrogável por 12 também, né, no caso. O juiz pode determinar diligências suplementares. O fato de a gente adotar o sistema acusatório não afasta a possibilidade do juiz determinar a produção de provas suplementares. Duração da competência do juiz das garantias. Não vai até o recebimento da denúncia, vai até o oferecimento. Investigações supervisionadas pelo juiz das garantias. Será tanto o inquérito policial quanto o PIC, ou seja, a atuação investigativa do Ministério Público também será submetida à supervisão do juiz das garantias, algo que não estava claro no pacote anticrime. Próximo item, audiência de custódia. Mesmo que não seja cumprido o prazo de 24 horas, não haverá a ilegalidade automática da prisão, outra decisão do Supremo também. Então, observe bem aqui, ó. Prazo de 24 horas, ela tem que ser realizada, o Supremo ressalvou, salvo impossibilidade fática. Outra coisa sobre a vedação dela ser feita por videoconferência, o Supremo disse que pode sim de modo excepcional. Como também a não realização não gera ilegalidade automática da prisão, como eu já disse antes. Por fim, galera, essa decisão não é decorrente dessas ADIs, tá bom? Mas eu já quero adiantar para vocês outro posicionamento que já era do Supremo e do STJ. No sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ela afasta a nulidade da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia. Então, por exemplo, o camarada foi preso, não foi feita a audiência de custódia nas primeiras 24 horas, só que o juiz despachou convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Nesse caso, pessoal, pelo fato de ter ocorrido a conversão em preventiva, você não tem que debater sobre os requisitos do flagrante. Agora você tem que debater sobre os requisitos da preventiva. Então, você não pode anular uma prisão em flagrante por ausência de custódia se agora você tem novos requisitos para debater. Debata os novos requisitos. Então, esse era o entendimento do STF e do STJ. Outro assunto, nós vimos aqui também, na aula de hoje, é que a prorrogação do inquérito policial com réu preso pode ser 15 dias, conforme estava decidido já pelo pacote anticrime, como também por outros 15 dias.
Beleza? O Supremo não colocou uma definição, tem que ter justificativa. Também não pode ser automático. Beleza? Então o réu pode continuar preso enquanto a investigação prossegue. Outro elemento importante é a observação do prazo. Não implica legalidade automática da prisão. Prazo 10, prorrogável por mais 15, tá bom? Não é automático, beleza, pessoal? O Supremo está afastando tudo quanto é ilegalidade automática de prisão. Próximo item, que é a competência do juiz das garantias, ele foi afastada, não apenas na infração de menor potencial ofensivo, no caso da aplicação da Lei 9.099, já estava no pacote anticrime, mas também, e o Supremo acrescentou mais 3 exceções, competência originária dos tribunais superiores, estamos falando de competências por que têm foro por prerrogativa de função no STF e no STJ. Temos também Tribunal do Júri, também está afastada do juiz das garantias, e vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ação da Lei Maria da Penha. Com esses casos todos estão retirados aí da competência do juiz das garantias. Os autos do juiz das garantias serão, sim, remetidos para o juiz da instrução, incluindo o inquérito policial. E, por fim, no tocante ao inquérito, uma das pessoas que deverá ser comunicada a promoção do Ministério Público pelo arquivamento é o juiz. O juiz também pode remeter ou indicar sua oposição à decisão do MP e assim o Ministério Público passar a ter o dever de remeter o processo para o Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Além da vítima, que já estava no pacote anticrime. O juiz e vítima podem se opor à escolha, à opção do Ministério Público pelo arquivamento. Outro ponto é... Não, já falei isso. A remessa para o Procurador-Geral, isso que eu queria lembrar. A remessa para o Procurador-Geral também não é automática. Beleza? Só haverá remessa se houver oposição do juiz ou da vítima. E por fim, o juiz que entrar em contato com a prova ilícita, ele não está automaticamente pedido de proferir sentença ou acordo. Não haverá essa causa de impedimento automática. Show de bola, pessoal? Vamos fazer uma questãozinha aqui FGV. Convido você a ler a questão juntamente comigo. Instituído pela Lei 13.964 de 2009, que é o pacote. O juiz das garantias será responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. A inovação legislativa foi objeto de arguição de inconstitucionalidade perante o Supremo nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, com julgamento ocorreu dia 23/8. A ata do julgamento foi 31/8, mas o acórdão só ficou pronto agora em dezembro de 23, tá bom, pessoal? Acerca da previsão do juiz das garantias no sistema legal, judiciário e policial, em atenção ao julgamento proferido pelo STF, é correto afirmar que... Vamos olhar as opções? Isso caiu na FGV 2023, tá? 2024 se prepara porque teremos muitas questões de concurso baseado nessa decisão do Supremo. Vamos lá, vamos ver. Opção letra A. A competência do juiz das garantias se estenderá até o juízo de recebimento. Não, a gente recebimento. B. Os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal não se submetem ao controle judicial. Vimos que é o contrário. Tanto o inquérito quanto o PIC se submetem, tá bom? Esse não aqui está errado. C. As normas relativas ao juiz das garantias se aplicam às infrações penais de menor potencial ofensivo. Não, galera. Não se aplicam, certo? É uma das 4 exceções previstas pelo julgamento do Supremo. Uma, que é de infração de menor potencial ofensivo, já estava afastada pelo próprio pacote anticrime. Acrescentou mais 3. D. As normas relativas ao juiz das garantias se aplicam aos processos de competência originárias do tribunal. Não se aplicam. Letra E. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz de instrução e julgamento. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Essa aqui foi uma alteração decorrente da decisão do Supremo. E aí, galera, sempre é bom deixar aquela fase motivacional para vocês.
Entusiasmo é a maior força da alma. Serve-o e nunca te faltará poder para conseguir o que desejas. Pessoal, sucesso para vocês, força de vontade, estudo, que você vai alcançar seu objetivo, você vai realizar o seu sonho, se você se dedicar. Forte abraço para todos, bons estudos.